E inclusive o pastor já pregou aqui que as águas elas começam pelos artelhos, depois pelos joelhos, e aí depois nos lombos. E vocês se lembram, não vou falar de novo o significado, vocês entenderam? Até quando nós chegamos no mergulho, que é quando não somente você tem o Espírito Santo, mas Ele também te tem. Né? Aleluia. E, meus queridos, para chegarmos nesse nível, nós precisamos vencer algumas etapas em nossas vidas. E o pastor falou aí de santidade, não é? E eu quero falar do orgulho. Orgulho. O orgulho é um dos maiores impedimentos para que nós cheguemos a este rio profundo. Se você não abandonar o orgulho, dificilmente você vai conseguir chegar lá, no rio profundo. No capítulo 5 de 2 Reis, nós temos a história de Naamã. Quem conhece a história de Naamã? Amém? Todo mundo conhece, não precisa ler. Mas Naamã, ele estava leproso. E a lepra é uma doença terrível, todos nós sabemos que a lepra ela é sinônimo do pecado. É figura do pecado na Bíblia. E Naamã estava ali muito doente, né? E todo mundo sabe a história, que aquela menina foi lá, né? E levou Naamã para ser curado pelo profeta. E Naamã, queridos, ele recebeu a cura. O profeta liberou a cura. Só que havia algo pior dentro de Naamã que estava impedindo ele de receber essa cura. E por isso ele estava voltando para a sua cidade com a mesma lepra. O que era que tinha na vida de Naamã? Orgulho. Orgulho. O orgulho é um sentimento ensimesmado. O orgulhoso, ele está sempre no centro. Ele está aqui no centro e ao redor estão todas as coisas. A família, o pai, a mãe, os amigos. Por último é Deus. Ele é o centro. Se tudo não estiver focado nele, não presta. Então, o orgulhoso, ele é uma pessoa totalmente egocêntrica. Se ele não estiver feliz, nada está bom. A vontade de Deus não é importante. Importante é a vontade dele. Porque se ele não estiver bem, vocês já ouviram aquela frase, e eu não tenho o direito de ser feliz? Todo mundo tem o direito de ser feliz, gente. Desde que seja dentro da vontade de Deus. Amém? Por quê, pastora? Porque fora dela não há felicidade. Ilusão. Fora da vontade de Deus não há felicidade. É ilusão. Você tem momentos felizes e tal, mas ser feliz mesmo, ser pleno, só dentro da vontade de Deus. Digo isso sem medo de errar. Irmãos, o orgulho é perigoso porque ele te impede de ter misericórdia. E a Bíblia diz que somente os misericordiosos alcançarão misericórdia. Está escrito lá em Mateus 5, 7. O orgulho é perigoso porque ele te impede de perdoar. E somente os que perdoam é que serão perdoados. Mateus 6, 14, 15. O que diz? A gente sabe de cor. Se, porém, perdoardes a quem vos tem ofendido, o Senhor vos perdoará. Se não perdoardes, o Senhor também não perdoará. Uma pessoa sem o perdão de Deus, queridos,
Tem rumo? Não tem. Não tem. Então nós precisamos trabalhar o perdão. Porque o orgulhoso, ele não consegue perdoar. Porque a pessoa me feriu, porque ele tem que pagar o que ele me fez, e Deus me livre, se eu perdoar ele vai ficar em uma boa, e eu, como é que eu vou ficar? Não é assim? Só que, muitas vezes, ele não se dá conta que quando ele não perdoa, está fazendo mal somente para si mesmo. Somente para si. Quando você não perdoa, Deus não te perdoa. Quando você não perdoa, você fica doente. Lá em Salmos, o salmista, ele fala que quando não perdoa, os seus ossos apodrecem. Sabe o que é o osso apodrecer, minha gente? Ficar doente. Eu conheço pessoas doentes, porque não perdoam. Doentes mesmo, fisicamente. Com câncer, com coisas malignas, porque não conseguem liberar um perdão. E o perdão, a falta de perdão, amados, é tão terrível, que aquela pessoa que você não perdoa, ela domina você. Que é isso, pastora? Domina. Quer uma prova? Digamos que existisse aqui nesse local uma pessoa que você não suporta. Não suporta. Não, não consigo nem olhar. Será que você viria para essa conferência? Talvez não. Então ela manda em você. Ela impede você de ir para alguns lugares. Eu vou passando aqui, eu estou indo. Lá vem aquela pessoa que eu não consigo nem olhar. O que eu faço? Dou minha volta, mudo meu caminho. Que pessoa poderosa, ela tem o poder de me fazer mudar o meu caminho. Bora refletir, gente. Então nós precisamos tratar o nosso orgulho para que nós possamos perdoar o nosso próximo. E quando você perdoa, Deus te perdoa. E a sua vida flui, e a sua vida muda, e você se torna outra pessoa. E a bênção do Senhor corre atrás de você. E essa é uma promessa que se cumpre. Aleluias. Amém. Glória a Deus. O orgulho faz você pensar que sabe mais do que Deus e que pode fazer melhor do que Deus. Olha que coisa terrível. Sabe aquele tipo de pessoa que conhece a palavra de Deus, mas ela decide fazer do jeito que ela quer? Não, está escrito assim, não, mas é melhor assim. Ela não obedece a palavra, porque ela é tão orgulhosa que ela acha que ela sabe mais que Deus. Não vou fazer desse jeito. E ainda tem aquelas que dão ordem a Deus. Ensina Deus a trabalhar na oração. Senhor, olha, Senhor, vai lá. E o Senhor faz assim, faz assado. Como assim? Nós não precisamos ensinar Deus a fazer nada. Nós só precisamos pedir. Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. E nós precisamos nos submeter à vontade dEle. E do jeito que Ele fizer, nós vamos receber e esperar com paciência no Senhor. Esse é o coração cristão. Esse é o coração perdoador. Amém, queridos? Um grande exemplo de orgulho, para que ninguém queira ser assim. Satanás, que era Lúcifer, anjo no céu, quis ser maior que Deus, quis saber mais do que Deus. Aí ele achou que era pouco, veio à terra, tentou Eva. Eva caiu no mesmo pecado. Eva achou que sabia mais do que Deus. Deus disse: Eva, não coma. Adão, não coma. Não cai nessa não, que vocês vão morrer. Será que eu vou morrer mesmo? Eva pensou: esse fruto é bom. Pegou e comeu. Achou que sabia mais do que Deus. Antes de Eva comer o fruto, o primeiro pecado foi o orgulho. Eu estou aqui diante dessa árvore, ninguém pode me impedir. Eu tenho esse poder, eu posso pegar e comer, eu posso decidir. Davi também foi orgulhoso. O pecado de achar que era rei.
e se orgulhar por isso. Eu posso fazer o que eu quiser. Aí ele olhou Betseba nua, desejou e pegou para si uma mulher casada, cometeu adultério, e esse pecado se perpetuou na família de Davi. Foi terrível, irmãos. Os filhos de Davi pagaram por esse pecado. Então, amados, vão trabalhando aí, vão olhando aonde que nós estamos sendo orgulhosos, porque hoje esse orgulho vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Amém? E não adianta dizer que não tem orgulho não, amados, que todo mundo tem seu orgulho. Quem não já veio para casa com orgulho ferido? Quem não já veio para casa chorando, se acabando de chorar, porque sofreu uma humilhação ou orgulho ferido? Todos nós. Não tem bambambam não. Todo mundo. E assim o orgulho ele acaba afetando a nossa comunhão com Deus. Totalmente. O orgulhoso ele nunca vai se render. Ele nunca vai esperar a justiça de Deus. Ele vai sempre buscar a sua própria justiça. A justiça própria. Não, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Eu vou lá consertar. Eu sou Deus. Vocês já viram isso? Tem gente que não consegue esperar em Deus, gente. Tem gente que vai lá e desanda tudo. Desanda as coisas. As coisas estão indo aqui, está caminhando. E aí ele acha que pode fazer, que pode ser Deus naquela situação. Vai lá e opera a sua justiça própria. E a Bíblia diz que a nossa justiça, ela fede. É como trapo de imundícia. Trapo de imundícia é absorvente sujo. Nós não podemos achar que somos justos. Não há um justo sequer. Somos justificados quando Cristo nos justifica. Amém, queridos? Então nós precisamos parar com isso. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Esperar que Ele opere a sua justiça. E tem mais. Com misericórdia. Porque se Deus operar a justiça dele, não vai ficar um vivo aqui. Que nós não merecemos. Nós merecemos o inferno. Não há um bom. Não há. Nós somos maus, nós somos pecadores. Merecemos o inferno. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele nos julga com misericórdia. Ele não nos julga com justiça. Amém, queridos? Então nós somos hoje salvos pela graça em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Então, queridos, Naamã era muito orgulhoso. Certamente o coração de Naamã, Deus já sabia daquele coração de Naamã. E a imundície do coração de Naamã era pior do que a sua própria lepra. E Deus contemplava isso. Mas quando o orgulho foi vencido, então a lepra de Naamã sumiu. Tão simples. Só precisava ele mergulhar na água suja, na água barrenta. Quando ele decidiu dar aquele mergulho, não foi o mergulho, mas foi o seu coração que foi purificado. E da mesma forma, ele ficou livre da sua lepra. Mas aí tem um outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês. Um exemplo lindo, que é um exemplo de humildade. No capítulo 19 de Lucas, versículo 1. Conta a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem muito humilde, amados. Diferente de Naamã, ele se vestiu de humildade, Zaqueu. E aí Jesus ia passar, né? E Zaqueu era baixinho, era de baixa estatura. Se ele ficasse à beira do caminho, Jesus ia passar com a multidão, era impossível Jesus enxergar ele. Não tinha como. Ele era pequenininho, assim, do tamanho do pastor menor, né? E do de Assis. E do Adeils. Do Moura. E aí, Zaqueu tinha alguns empecilhos, amados. Zaqueu era baixinho.
Se ele ficasse na beira do caminho, não tinha como o Senhor ver. Zaqueu era considerado um ladrão. Então a multidão era hostil para ele, aquele ambiente ali era hostil, ele tinha medo. Se ele entrasse ali, ele poderia ter feito como a mulher do fluxo de sangue, entrado ali no meio da multidão, chegado até Jesus, mas era um pouco perigoso para ele. E então o que ele fez? Ele decidiu subir na árvore, ele cronometrou bem onde Jesus ia passar, foi à frente, subiu e ficou lá esperando. Zaqueu nem se sentia digno de Jesus ir na sua casa, amados. Ele era humilde. E aí, quando Jesus encontrou, parou. E aí disse: Zaqueu, eu quero almoçar na sua casa. Tal foi a alegria daquele homem. Então, a humildade atrai a presença de Deus. A Bíblia diz, amados, que se você quer ser honrado, primeiro você tem que ser humilhado. Então, às vezes nós estamos sofrendo humilhação no trabalho, na escola, às vezes até na igreja. Sofremos humilhação na família, em todos os lugares. E aí você fica louco, não, eu preciso operar a justiça, e você quer operar com a sua justiça própria, e você faz o quê? Tira a mão de Deus. Quando você opera a sua justiça, você tira a mão de Deus da sua situação. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E você acha que quem é que exalta? É Deus. Não é você que vai correr atrás da sua exaltação, não. É Deus que vai te exaltar. Então deixe-se se humilhar. Eu digo para as meninas, chora, pode chorar, mas aguente. Sabe por quê? Porque Deus vai honrar você. E é na frente dessa pessoa. Porque a Bíblia diz que Deus prepara uma mesa para os seus na frente dos seus inimigos. Deus vai honrar você. Não se preocupe. Não se preocupe. Deus vai te honrar. Se submeta, seja humilde, engula sapo. Tem gente que não leva desaforo para casa, não é verdade? Pois leva o desaforo para casa. Sabe para onde? Para o joelho. Leva para casa, vá para dentro do quarto, entra no teu secreto, ajoelhe-se e ora, e diga: Senhor, eu estou sofrendo essa injustiça, eu estou sofrendo, mas eu sei que Tu vai me dar vitória, eu sei que Tu vais prevalecer, eu sei, Senhor, porque é promessa. Ser humilhado é uma bênção, amém? É uma bênção, dolorosa, mas é uma bênção, porque se tem uma certeza na palavra de Deus, é que depois da humildade vem a honra. E que a humilhação te traz uma grande bênção. Amém? Amém. Então, pode ficar de pé. Não podemos demorar, já terminamos o nosso tempo, já passamos. Eu queria que você pensasse em algum tipo de humilhação que você vem passando e que você tem feito errado. Você tem agido de forma errada. Você tem agido com a sua própria força. Se é com seu marido, com a sua esposa, se é na igreja. Como é que você age quando uma pessoa te humilha? Você reage da mesma forma, humilhando também? Ou você entrega para Deus e deixa Deus operar? Como é que você reage? Qual é a sua reação diante da humilhação do seu patrão? Quando alguém te envergonha na frente das pessoas, quando você leva uma bronca, quando você é injustiçado. Que nessa noite nós possamos quebrar todo o orgulho do nosso coração e ser humildes, pedindo perdão por todos os pecados e também perdoando a todos aqueles que
nos magoaram, que de alguma forma marcaram nosso coração. E eu queria que você fechasse seus olhos e meditasse sobre o orgulho na sua vida. Aonde ele tem operado. Aonde está sendo mais difícil para você. É aonde nós vamos estar orando. Porque hoje é dia desse pecado cair por terra. Aleluias.